Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Nesse vídeo, diferente dos outros, não vai ser um vídeo apenas de exercício, né? Eu nesse vou pegar e usar a apostila que eu mandei para vocês, a apostila que está resumindo o conteúdo dessa unidade, né? E vou usá-la como uma apostila, como uma base, ok? O assunto desta vez é a geometria analítica, né? Que eu poderia dizer que é a geometria analítica plana, na verdade, né? Porque a geometria analítica também se estende a mais dimensões. Para lembrar, né, o que é a diferença de um plano e um espaço, separei aqui umas imagens para vocês. Né? A tela do celular de vocês, por exemplo, é no plano. Você tem apenas a altura, né, e largura na tela de vocês, né? Poderíamos dizer que existem apenas 4 graus de liberdade. Né? Você pode ir para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Você não tem profundidade. Apesar de você enxergar aí na Netflix, você enxergar aí no YouTube, consegue enxergar profundidade, né? Mas na verdade é só uma forma que nós conseguimos artisticamente fazer com que os nossos olhos se iludam, né? Com perspectiva, ok? E assim a fotografia, outro exemplo de 2D, né? Você só tem largura e altura aqui. Você não tem profundidade da mesma maneira, né? Se você colocar o dedo aí na fotografia, você não vai afundar aí, apesar de ela mostrar também noções de profundidade. Bom, aqui é diferente, né? Aqui é um holograma, representa um holograma. O holograma é diferente. O holograma você consegue enxergar também já enxerga em 3 dimensões, porque você consegue enxergar a profundidade, certo? Aqui é uma imagem de Star Wars aí, Obi-Wan, eu acho que aqui é o Anakin, né? Aqui outra imagem aqui de como o 3D, essa tecnologia 3D já está inserida, bem inserida na nossa sociedade, né? Que aqui é um circo que utiliza hologramas como no seu espetáculo, né? Legal, né? Bom, nós também enxergamos em 3D, né? Nós conseguimos enxergar em 3D o nosso mundo. A gente enxerga em 3D. A gente vê a profundidade, a gente vê largura, comprimento. Então, a gente tem 6 graus de liberdade. A gente vê cima, baixo, direita, esquerda, fundo e frente, né? Então, a gente consegue ver em mais dimensões, né? Em 3 dimensões a gente consegue enxergar. Na geometria que a gente vai estudar aqui é a geometria plana, certo? A geometria analítica plana. Então a gente vai ver apenas no plano, em 2 dimensões. Mas esses conceitos poderão ser estendidos depois para 3 dimensões também, ok? Então vamos lá. Primeiro tema que a gente vai abordar aqui é sistemas de coordenadas. Tá? E sistema de coordenada para que serve? É uma ferramenta que a gente utiliza dela para localizar um objeto no espaço. No caso, no plano, nesse caso, né? E tem diversas formas de fazer isso. Tá? Então, tem diversos sistemas de coordenadas. Tem diversas formas de a gente criar um sistema de localização. Mas o que a gente mais usa, e que a gente vai utilizar aqui, nos nossos estudos de geometria analítica, é o plano cartesiano. Tá? Sistema de coordenadas cartesiano. Ok? E vocês já são bem conhecidos dele também. Não vai ter tanta estranheza disso aí. É que a gente tem utilizado desse sistema já há um tempo. Okay? Nesse sistema de cartesiano, ele é formado por 2 eixos, certo? Esses eixos são retas. Essas retas aqui reais, né? São eixos reais, né? Esse eixo horizontal, que vou abrir com GeoGebra para ficar melhor. Esse eixo horizontal a gente chama de abscissa. E esse eixo
vertical a gente chama de ordenada, né? E um ponto nesse plano é formado por duas coordenadas, uma correspondente à abscissa, ao eixo da abscissa, e outra ao eixo da ordenada. Como podemos ver aqui na apostila, né? Um ponto é formado por um XY, né, onde x é da abscissa e o y é da ordenada. Então a gente diz que é um par ordenado. Um ponto qualquer do plano cartesiano é um par ordenado. Ok? Opa. Desculpa aí o amadorismo, tá? Beleza. Então vamos tentar pegar e mostrar um pouco melhor aqui no GeoGebra como é que a gente marca esses pontos. Então, na apostila de vocês aí, eu mostrei alguns pontos como 2, 3, menos 2, 5, o menos 3, menos 2 e o 1, menos 4. Vou aqui colocar uma malha. Aqui vocês estão vendo, com o sistema de cartesiano, eu vou colocar uma malha para facilitar. Tá? Malha principal aqui. Coloquei uma malha. Essa malha aqui vai nos ajudar a identificar onde é o ponto. Então, o primeiro ponto, que é o ponto A, ele é formado, ele é 2, 3, ou seja, a primeira informação é a informação da abscissa, que é o 2. É o 2. E o 3 da ordenada. Então, ele está relacionando o 2 da abscissa com o 3 da ordenada. Então, que ponto será esse? Será o encontro, né, dessas duas informações aqui. Então vai ser aqui. Esse vai ser o ponto A. O x está relacionado com o x dele é o 2 e o y dele é o 3. Ou seja, a abscissa é 2 e a ordenada é 3. Então esse seria o ponto 2, 3. Tá claro? Um outro ponto que a gente pediu para marcar foi o menos 2, 5. Então vamos lá. Menos 2, 5. Onde é que está o menos 2 aqui? Ó? Então, primeiro vamos ver aqui na ordenada no x, não é? No eixo das abscissas, o menos 2. E está ligado com o 5 da ordenada. A ordenada dele é 5. Então, como é que a gente faz para achar esse ponto? Bom, está aqui o menos 2. Então, ele vai subir, né? Digamos assim, né? Ao encontro do 5 aqui. Então, onde é que está esse encontro aqui? Ó? Veja que esse ponto aqui, o x dele, ou seja, a abscissa é o menos 2 e a ordenada é o 5. Ok? Pronto, marcado o ponto B. O ponto C era menos 3, menos 2. Então, da mesma maneira. Então, onde é que está o x, que é o menos 3? Bom, está aqui. O menos 3, né? No eixo x, no eixo das abscissas, está o menos 3. E tem o menos 2 da ordenada, que está aqui. Então, o encontro dessa informação e dessa informação é aqui, né? Se dar aqui, ó. O menos 3, desce duas casinhas, podemos dizer assim, né? Duas unidades, está aqui. Esse é o ponto C. O x dele vai ser o menos 3 e o y menos 2. Por último, eu tinha pedido para marcar o ponto D, que é 1 menos 4. Então, onde é que está o x? Aqui, olha, o x é 1, né? Na abscissa aqui o x, e ele vai ao encontro do menos 4, ou seja, vai descer 4 unidades. Desce 1, 2, 3, 4 unidades. Tá claro? Muito bem. Então, vamos aqui conferir. Ponto A, 2, 3. Então, na dúvida, o que vocês fazem? Ó? Acha o cara da abscissa, que é o 2, ok? Tá aqui. Vê que tem 3 aqui. Então, ele tem que fazer o quê? Subir 3 unidades. Subiu a partir do 2. Tá aqui no 2? Subiu 1, 2, 3 unidades. Aqui vai ser o local desse carinha. 2, 3. Bem assim, um B, ó. Veja que tá. Menos 2, 5. Onde é que está o menos 2 do x aqui? O menos 2 aqui. Tá, e quem é a ordenada dele? 5. Então, vai lá, sobe 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tá claro?
Então aqui está marcado os pontos. Essa é a maneira como a gente localiza. Os objetos vão ser como pontos, tá? E a gente consegue localizar através dessa informação aqui. Esse ponto tem uma coordenada, onde está a sua localização em relação à abscissa e ao eixo das ordenadas. Veja que cada posição é única no plano. Muito bem. Agora que a gente já sabe marcar os pontos quaisquer, dado umas coordenadas, ou localizar a coordenada de um ponto, vamos avançar um pouco mais no conteúdo. E o tema que nós veremos agora é a distância entre dois pontos, né? Se a gente sabe dois locais, né? Se a gente quiser saber qual é a distância, né? Como a gente costuma fazer isso muito no Maps, né? No GPS. Coloca o local onde nós estamos e o local onde a gente quer. E ele marca um ponto. Mostra o lugar que você está como um ponto, o lugar que você deseja chegar como outro ponto. Traça uma distância, né? Nem sempre é a distância em linha reta, né? A maioria das vezes não é a distância em linha reta, mas traça de acordo com as ruas e avenidas que você possa trafegar e dá a distância entre esses dois pontos. De qualquer forma, eles usam também essa mesma ideia que a gente vai utilizar, certo? Mas usando pontos intercalados. Entretanto, se a gente quiser saber a distância entre dois pontos em linha reta, porque é a menor da distância, né? Por exemplo, aqui a gente tem esses dois pontos, esse ponto P, esse ponto Q. Esse ponto P aqui, como está na apostila lá, é menos 3,11, tá? Menos 3, aqui, ó, e vai em encontro do 11 aqui, ok? E o ponto Q, que é o 2,1. O 2,1. Então a gente tem esses dois pontos. Já sabemos quem são, já estão marcados, e a gente quer saber a distância entre P e Q. Como é que a gente faz? Bom, a gente poderia ter vários caminhos. A gente pode pegar aqui, né, fazer um S qualquer aqui, voltar para o Q, vir aqui por cá, dar um zigue-zague. Mas a menor das distâncias é uma linha reta, e é essa que vamos nos interessar. Tá ok? Então, qual é a linha, essa distância? Bom, se a gente quiser pelo GeoGebra é muito fácil, né? A gente vem aqui na ferramenta segmento, clica no P e o Q, a gente tem segmento, e para saber esse tamanho, aqui em configuração, exibir rastro não, exibir rótulo, no nome bota valor, certo? E aí a gente tem aqui, epa, fiz besteira, hein? Fiz besteira. Vou tentar de novo, configurações, exibir rótulo, valor, muito bem. O tamanho do segmento é esse aqui. Deu 11,2 a distância de P para Q. Bom, mas a gente vê como a gente calcula isso, né? Eu vou explicar para vocês. Aqui, essa é a fórmula de distância entre dois pontos. Vou explicar para vocês interpretar aqui essa fórmula. A distância de um ponto A para um ponto B vai depender das coordenadas dele, né? Então, digamos que a coordenada do ponto A é aqui, ó, XA e YA. Então, o X do A e o Y do A. E as coordenadas do B estão aqui. Tem o X do B e o Y do B. O que você vai fazer? Você pega a coordenada do B, diminui pela coordenada raiz, né? Tudo. A coordenada x do B menos a coordenada x do A e eleva ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Somado com, abre parênteses, a subtração das coordenadas, das ordenadas dos dois pontos. Então, pego o y do B, subtraio pelo y do A e eleva ao quadrado. Ok? Vamos pegar, nesse exemplo, calcular a distância de P para Q. Como eu estou sem a canetinha, na verdade eu estou sem o carregador da canetinha da mesinha, eu vou ter que pegar e fazer na prancheta, certo?
Então vamos perdoando para mais um amadorismo aí. E vamos fazer esse exemplo aqui e conferir com o exemplo lá do GeoGebra, tá? O valor que deu no GeoGebra. Então, vamos lá, né, para a resolução desse exemplo. Aqui nós temos dois pontos, o ponto P menos 3 menos 11, esse ponto Q era 2, 1. A fórmula que eu passei para vocês foi essa aqui, né, para um ponto qualquer A, B, que tem a coordenada XA, YA, e o B tinha a coordenada XA, YA, e o B tinha a coordenada XB, YB. Bom, aqui no nosso exemplo a gente vai fazer a distância de P a Q, ok? A distância de P aqui vai ser a raiz quadrada. O B que está substituindo pelo B aqui é o Q, né? E o A é o P. Então, quem seria o X do Q? Eu pego o X do Q, que é 2. Subtraio pelo X do P, que é o menos 3. E elevo isso tudo, essa subtração, ao quadrado. Ok? Mais... E vou fazer agora com Y, a mesma coisa. Pego o Y do Q e subtraio pelo Y do P, que é menos 11. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a distância do P até o Q vai ser igual a raiz. Vou tirar agora do parênteses aqui, menos por menos mais 3 elevado a 2, mais 1, menos por menos, mais 11 elevado a 2. Então, a distância do P a Q é igual a raiz, 2 mais 3 é 5, então vai ficar 5 elevado a 2, mais 1 mais 11, 1 mais 1 é 12, 12 elevado a 2. Então, a distância de P até Q é igual a raiz de 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25, mais 12 elevado a 2, 144. 25 mais, vai ser então a distância de P até Q, vai ser igual a raiz de 25 mais 144 dá 169. Então, 169. E, por fim, a distância de P até Q é igual a quanto é raiz de 169? 13. Então é isso, né? A distância entre o P e o Q deu 13. Vale ressaltar que aqui eu tinha cometido um erro lá no GeoGebra, que eu tinha colocado 11, era menos 11, né? Nossas contas foi feito com menos 11. Deu 13 a distância. Então, conferindo lá no GeoGebra, eu refiz aqui. Tá vendo aqui agora tá menos 11. Então, 3 menos 3 menos 11 e o que? 2, 1. Certo? E veja que deu exatamente essa distância. Tá ok? O próximo conceito que nós vamos estudar é ponto médio. Tá certo? O que seria o ponto médio? Né? Então, digamos que você, nessa contextualização que eu quis fazer aqui na apostila, eu disse, imagine que você está em um ponto, outra pessoa que você quer encontrar também está em um certo outro local, então tem um outro ponto, e vocês queiram ambos economizar energia, né? E não um só apenas deslocar, mas os dois se deslocarem em um encontro, para se encontrar em um local que seja que tenha a mesma distância tanto de você quanto dessa pessoa. Então você quer o que você quer? Você quer o ponto médio. Você quer encontrar o meio do caminho, né? A metade do caminho, tá certo? Então esse ponto, que seria o meio entre o ponto A e o ponto B, seria no caso o ponto médio, que a gente define como ponto médio, tá? Aqui há uma explicação
e também depois a gente pode mostrar em vídeos tanto a demonstração da distância entre os dois pontos, como também a demonstração do que é o ponto médio. Eu passei para vocês a fórmula do ponto médio, que basta a gente pegar a coordenada tem um ponto A e o ponto B. Então, o ponto A tem o XA e o YA, né? XA e YA. E tem um ponto B, XB e YB. Para você conseguir a coordenada do ponto médio, que é esse YM, que é esse XM e YM, o que você faz? Você pega o XA, soma com o XB, divide por 2, e aí você vai ter o XM. Pega o YA, soma com o YB, divide por 2, e você vai ter o YM. Então, vamos aqui para o exemplo, né? O exemplo que vamos pegar os mesmos pontos que a gente estava falando sobre a distância dos pontos. Então tá aqui o ponto P, que é menos 3, menos 11, e o ponto Q, 2, 1. E eu quero o ponto médio entre esses dois pontos. Então, o ponto médio entre esses dois pontos, usando essa fórmula que eu acabei de explicar a vocês, o ponto médio entre o ponto P e o Q então, vai ser igual a, na coordenada x do ponto médio, eu vou pegar o x desse com o x desse e somar. Então, vou pegar o menos 3, somo com 2, e isso eu vou dividir por 2. E a mesma coisa vai acontecer com a coordenada y. Eu vou pegar o menos 11 do ponto P e vou somar com a coordenada y do outro ponto que eu quero saber, do ponto médio. Então, dividido por 2. Então, o ponto médio vai ser igual a menos 3 mais 2 é menos 1. Menos 1 sobre 2. E o menos 11 mais 1 é menos 10 sobre 2. Pronto. Então, quem é esse ponto médio? Bom, ponto médio, a gente pode simplificar aqui. Menos 1 meio é a mesma coisa de menos 0,5. Né? 1 dividido por 2 é 0,5. E 10 por 2 é 5. Então, esse seria o ponto médio. As coordenadas do ponto médio de P e Q. Bom, aqui vamos certificar aqui no GeoGebra das contas que nós fizemos. A gente consegue também determinar o ponto médio por aqui. Então está aqui o ponto P e o ponto Q, que a gente já sabe quem são. Ok? E eu vou querer saber quem é o ponto médio desses caras. Então vou aqui, tem a ferramenta aqui, ó, ponto médio. Vou ampliar aqui para ver se a gente consegue enxergar melhor. Poxa, cadê a ferramenta do ampliar? Bom, aqui, tudo bem. Ponto médio, tá vendo? Tá vendo? Ponto médio. Pronto, eu clico nessa ferramenta, ok? Diminuir aqui. Pego o ponto, clico em um ponto, em outro ponto, e aí eu consigo o ponto médio, que é o A. Beleza? Se eu quero saber quem é esse cara, eu vou pedir nas configurações aqui, para que exiba o valor dele. Então, quando eu exibir o valor, ele vai mostrar quem é. Aqui, ó, o valor que deu. Tá vendo? Daqui, menos 0,5 e menos 5, como nós tínhamos visto. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é baricentro. E nós vamos aprender a calcular o baricentro de um triângulo. Bom, o baricentro é um desses pontos notáveis de um triângulo, que talvez vocês não tenham esse conhecimento, mas que depois eu posso passar para vocês. A gente costuma ver isso no ensino fundamental, né? Mas eu acho muito interessante rever no ensino médio, tá? E também enxergar em uma outra roupagem, que nesse caso a gente vai enxergar como calcular mais facilmente por meio da geometria analítica.
Bom, o que é o baricentro de um triângulo? Bom, esse ponto notável é conseguido através do encontro das medianas. E o que é uma mediana? Bom, tá aqui o triângulo ABC. Vou ampliar aqui para a gente trabalhar melhor. Ponto ABC. Ponto ABC, desse triângulo ABC, o ponto médio do B e C é o M. O ponto médio do A e o B é o N. E o ponto médio do A e o C é o P. O baricentro seria o encontro das medianas. E o que é a mediana? Bom, a mediana em relação ao segmento BC, eu pego o ponto médio M e vou até o A. Ok? Traço daqui até o A, até esse vértice. A mesma coisa eu faço com os outros pontos médios. Ele vai ao encontro do vértice oposto ao segmento. O encontro dessas medianas vai dar exatamente esse Gzinho aqui, que é o que a gente chama de baricentro. E galera, a aplicação para esse baricentro, o interessante é porque a gente também podemos chamar ele de centro de gravidade. Por isso que também a gente costuma colocar como Gzinho aqui. Por que centro de gravidade? Se você tiver uma superfície e essa superfície você pode dizer que ela é triangular, por exemplo, tá? Então pegar uma superfície triangular, a gente consegue equilibrar essa superfície em um único ponto. Então, eu posso até tentar fazer depois com uma folha de papel triangular e mostrar que eu encontrando o ponto médio, eu posso equilibrar essa folha triangular em um único ponto. Posso pegar a ponta de um lápis, colocar nesse ponto e mostrar que consigo um equilíbrio, porque as forças vão estar divididas. Essa aplicação é excelente para quem vai trabalhar na engenharia civil, né? O engenheiro civil trabalha muito com isso, né? Você imagina que é uma estrutura e eu quero colocar um pilar. Então, o melhor local seria justamente para colocar esse pilar seria o ponto médio, ou melhor, perdão, o baricentro, se essa região fosse triangular. Tá? Outras geometrias também tem como a gente descobrir esse centro de gravidade de outras maneiras. Ok, como é que a gente calcula esse baricentro, né? Aqui. Na forma da geometria analítica, vai ficar muito mais simples de calcular, porque se a gente tem as coordenadas do A, B e do C, basta a gente pegar e somar para pegar a coordenada do G, no caso, do baricentro. A gente soma o XA, XB, XC e divide por 3 e faz a mesma coisa com o Y. A gente soma o Y do A, o Y do B e o Y do C e divide por 3. E aí a gente tem a coordenada G, ou seja, o ponto que é o baricentro desse triângulo. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos para a prancheta. Então bora lá para o exemplo. Tá aqui, ponto A 2,7, ponto B 5,3 e o ponto C 2,2. Eles formam um triângulo, eu não vou desenhar o triângulo aqui. E eu quero saber quem é o baricentro. Muito bem, então o baricentro será dado por... Eu pego o x do A, somo com o x do B, somo com o x do C, divido isso por 3, vai dar a coordenada x do baricentro. E farei a mesma coisa com o y, a coordenada y. Pego a coordenada y do A, mais a coordenada y do B, então do segundo ponto, do vértice, né? Opa, que doidice fez que eu fiz aqui? 3. E somo com 2 aqui. E divido por 3. Tá claro? Então, eu pego esses 3 pontos aqui, são os vértices do triângulo. Então, eu pego o x de cada um e somo, divido por 3. Pego o y, somo e divido por 3. O ponto G vai ser igual a
2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. 9 dividido por 3. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 3. Então, quem vai ser o ponto G? O ponto G será igual a 9 por 3 a 3. 12 por 3, 4. Então, o G é 3, 4. Esse é o baricentro. 3, 4. Ok, agora vamos mostrar aqui no GeoGebra que também é possível. Vamos mostrar que realmente aquela coordenada 3, 4 bate também aqui com um software. Eu já deixei os pontos aqui. O ponto A é 2,7, o ponto B é 5,3 e o ponto C 2,2. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e traçar aqui o triângulo. Vou aqui, essa ferramenta. Tem uma ferramenta aqui chamada polígono. Polígono. Aqui, ó. A, B, C, A. Formou o triângulo. Ok? Agora, eu vou pegar os pontos médios, né? Então, tem aqui a ferramenta ponto médio. Vou atrás da ferramenta ponto médio. Cadê você, filho? Me ajuda, Clarissa. Ponto médio. Então, vou pegar o ponto médio de A e B. Já achei. Vou pegar o ponto médio do A e C. E o ponto médio do C e o B. Ok? Agora, eu vou pegar e traçar as medianas. Então, com a ferramenta segmento de reta, eu vou pegar e traçar as medianas. Vou pegar do meio aqui até o vértice, do ponto médio até o vértice oposto, do ponto médio até o vértice oposto. E vejam que eles vão interceptar em um único ponto aqui. Que a gente terá certeza disso utilizando utilizando a ferramenta interseção de dois objetos. Então vou pegar qualquer uma das duas medianas e vou pedir a interseção. Pronto, achamos a interseção e é esse pontinho G aqui, ok? É esse pontinho G. Agora vamos saber quem é esse ponto G. Vou pedir que esse ponto G, em configurações, exiba o valor dele. Pronto, exiba o valor. Agora, vou aqui aumentar para que vocês possam enxergar. Ah, poxa, eu queria que aumentar era o tamanho do 3,4 aqui. Poxa, que pena. Mas eu espero que vocês estejam vendo aqui. Ó. Deu 3,4 aqui. Ok? Esse é o valor do G, do ponto G. Beleza? Ah, moleque. Ó. Equilibrado em um único ponto, na ponta do lápis. Agora eu vou virar aqui para vocês verem. Ó. O baricentro. Então, meus queridos, vamos para o último conteúdo dessa apostila, que é a questão de condição de alinhamento de 3 pontos. Vejamos, na questão anterior, eu dei 3 pontos e pedi para que calculasse o baricentro. Né? Era para descobrimos o baricentro. Mas o que garantia que aqueles 3 pontos eles não tivessem alinhado? Porque se tivessem alinhado, eles não seriam um triângulo, então não teria como calcular o baricentro. Concorda? Então, nós também, o último assunto aqui que a gente vai ver é uma forma de a gente conseguir descobrir se esses 3 pontos estão ou não alinhados, se eles são ou não alinhados. Tá? Como aqui, por exemplo, esse ponto A, B, C, eles estão alinhados e nós vamos mostrar um modo de descobrir se estão ou não numa mesma reta. Nós vamos utilizar do determinante, tá? Vai ser uma aplicação dos determinantes. E vocês talvez não tenham muito lembrado, né? Mas eu comentei sobre isso no ano passado. Talvez por uma falta de tempo a gente não viu aplicações melhores sobre determinante, mas depois eu vou lançar um vídeo aqui no canal explicando que o determinante, uma das aplicações importantes do determinante é justamente cálculo de volumes e áreas.
tá certo? Eu vou pegar aqui e explicar direitinho como é que é esse método para a gente descobrir o alinhamento. Tá aqui, ó. Seja o ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2 e o ponto C, x3, y3. Esse determinante aqui, então vou fazer o x1, y1 preencho com 1, x2, y2 preencho com o terceiro, x3, y3 preencho com 1, o elemento 3, 3 aqui. Então vai ser uma matriz 3 por 3. E esse determinante, se der 0, então nós podemos dizer que está alinhado. Por quê? Porque tem a ver com a área. Se a área for 0, é porque justamente ele não tem área, então é uma linha. Estão todos em uma reta. Tá bom? Vamos para um exemplo. Então, bora lá para o exemplo, né? Tá aqui os 3 pontos. P é 2, 1, o Q é 0, menos 3 e o R é menos 2, menos 7. Nós queremos saber se eles estão alinhados. Muito bem. Eu vou pegar, vou fazer o determinante da matriz. Ó, coloco 2, 1, embaixo aqui o 0, menos 3 e o R menos 2, menos 7. E preencho de 1 aqui, na terceira coluna. Tá ok? E eu vou fazer esse determinante, tá? Então, para fazer esse determinante, vocês estão lembrados bem, eu repito a primeira coluna, repito a segunda, ok? E aí eu vou resolver esse determinante. Multiplico. Nesse sentido, vai positivamente, né? Então, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Multiplico nesse sentido também. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E o próximo. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 7, 0. E faço a mesma coisa agora para o outro lado. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Só que aí eu inverto o sinal. Então, se é mais 6, vai ficar menos 6. Eu multiplico por menos 1. Vocês estão lembrados, né? Vou pegar agora aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 7, menos 14. Só que aqui vem mais 14. Bem, o sinal inverto. O próximo aqui e o último. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Então, não importa muito o sinal. E agora é só somar isso aqui. Menos 6 mais 14 dá mais 8. Mais 8 menos 6 dá 2. E 2 menos 2 dá 0. Pronto. Então, a soma disso tudo aqui, desses números, deu 0. Esse foi o valor do determinante. Como o determinante deu 0, eu posso afirmar, né, que esses 3 pontos estão alinhados. Então vamos aqui no GeoGebra para confirmar também que esses 3 pontos estão alinhados. Então já coloquei aqui o P, 2, 1, o Q, 0, menos 3 e o R, menos 2, menos 7. Então a gente olhando assim a olho nu, a gente pode se enganar, né? Pode ser que eles sejam alinhados ou não. Então, para certificar disso, vamos criar uma reta em 2 pontos desses dois pontos. E a gente viu que essa reta está passando por R também, né? Mas para certificar que essa reta F, né, é a mesma, tá? Vamos tentar criar uma outra reta passando por R. Passando por Q. Veja que essas duas retas, elas coincidem. Você pode dar o zoom quanto for aqui,
e coincidem, tá? Então exatamente, o P, o Q e o R, eles estão alinhados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido bem. Encha de dúvidas. Se tiver dúvida aí, encha de pergunta aí, pode perguntar à vontade, tanto nos comentários quanto lá no grupo lá do Google Sala de Aula, tá bom? E xingamentos e outras coisas, vocês deixam no privado mesmo. Valeu!